efetivamente online. Só um bocadinho. Não consigo perceber se já estamos ou não. Alguém que comente se estamos, por favor, porque estamos ainda a testar aqui do ponto de vista técnico. Ainda não temos feedback, eu não consigo abrir a página. Já estamos aqui, já. Muito bem, já estamos a correr, acho eu, portanto, bem-vindos. Hoje temos aqui uma nova experiência que é fazer este direto na página do Facebook. Todos os episódios anteriores foram na página do Instagram. Desta vez decidimos fazer na página do Facebook. Esta rubrica, para quem ainda não conhece, é uma rubrica que se chama Há Vida para Além do Coronavírus. E o grande objetivo é sempre tentar falar de situações do dia-a-dia, situações que preocupam legitimamente os pais, já preocupavam antes e agora preocupam mais ainda, com as devidas adaptações a todo este período que estamos a viver, que tem regras diferentes, tem um modo de funcionar também diferente e, portanto, os desafios que vão surgindo para todos são também diferentes. Um dos temas que tínhamos obrigatoriamente que falar é o que nos traz cá hoje, é um tema muito atual, muito quente, até podemos dizer assim, que basicamente são os desafios que todos nós temos sentido em relação ao ensino à distância. Em relação a esta escola em casa, tem sido uma aventura para todos, para os pais que se queixam que não são professores, para os miúdos que dizem que é mais difícil concentrar porque têm outras distrações em casa e para os professores que também foram apanhados um bocadinho na curva, passa a expressão, e que também tiveram que se adaptar rapidamente a esta nova situação. Não havia ninguém melhor para falar do que isto, senão o convidado que tenho aqui hoje, que é o Renato Paiva, é professor, é pedagogo, é responsável pela Academia de Alto Rendimento Escolar, o All Study, é um excelente orador, um excelente comunicador, tenho certeza que vocês vão gostar muito de o ouvir. Renato, bem-vindo. Obrigado, Hugo. Obrigado pelo convite. Tal como fizemos nos outros episódios, vamos começar um bocadinho agora e depois vocês vão colocando as vossas questões que nós vamos tentar sempre estar a responder às vossas dúvidas no fim. O primeiro aspecto, o primeiro desafio que eu te queria lançar, Renato, era mesmo tentar que tu nos desses a visão de professor. Quais acho que foram os maiores desafios que os professores tiveram agora? Porque eu acho que nós podemos dividir num período até às férias da Páscoa e num período para além das férias da Páscoa. Aquilo que nós vivemos, e estou a transmitir também a minha experiência enquanto pai, é que até às férias da Páscoa os professores, pela novidade, tentaram transportar o trabalho ou o volume de trabalho da escola, muitas vezes, para casa, com um ambiente completamente diferente. As coisas não correram, se calhar, também como tempo planeado. Agora, com o fomentar do ensino à distância, com aulas programadas, com os professores, efetivamente, das crianças e outros professores através da televisão, parece-me que as coisas estão a funcionar de forma diferente. Enquanto professor, enquanto pedagogo, o que é que tu nos tens a dizer sobre este cenário? Bem, primeiro, boa noite. Estão todos a ouvir-nos desse lado, espero eu. Se não tiverem, manifestem-se. Foi um desafio grande, de alguma forma. Temos, de facto, como disseste, duas situações distintas. O pré-Páscoa e agora o pós-início do terceiro período. E temos duas situações, porquê? Porque no pré-Páscoa tínhamos uma logística de trabalho de alguma forma preparada, que teve que ser reequacionada assim muito à pressa, e, portanto, foi de um dia para o outro que a escola teve que fechar e teve que tudo se reorganizar. E, felizmente, se calhar, coincidiu em que faltavam 2 semanas e estava muito pouco por trabalhar, de alguma forma. A maioria dos professores, felizmente, já tinham praticamente as avaliações muito adiantadas, não havia ainda muitos testes, houve alguns, mas eventualmente a maioria da avaliação já estava consumada do segundo período, e foi uma adaptação possível. E quem tinha mais experiência, um bocadinho mais formação, ou já alguma vontade com as tecnologias e com o ensino mediatizado por uma plataforma, foi muito mais fácil, e esse mais fácil conseguiu traduzir-se numa diferenciação pedagógica que não apenas um envio de fichas em massa à segunda-feira e entregámos as fichas à sexta, e era um bocadinho esse a grande maioria do registro do qual me fui apercebendo
dos casos que acompanho e daquilo que me vai chegando também como feedback das escolas. E temos depois este início do terceiro período, que também teve um início de terça a sexta um bocadinho mais atípico, porque ainda não tínhamos telescola, mas mesmo assim já muito mais preparado. O que é que isto significa? Tivemos um período em que os professores, nas férias da Páscoa, para além de toda a burocracia que têm que tratar daquilo que tem a ver com os processos de avaliação e tudo mais, e reuniões à distância, que também tivemos que readaptar à realidade de não termos pessoas na escola e termos coisas para fazer que faríamos e que fazemos normalmente após terminarem cada um dos períodos e que tivemos também que readaptar. Mas, sobretudo, tivemos mais diretivas institucionais, mais diretivas daquilo que eram orientações pedagógicas e do usufruto para percebermos se íamos ter escola presencial ou não íamos ter escola presencial, se íamos ter algum suporte, como veio a verificar-se da questão da telescola ou não, e os professores puderam começar a delinear os seus planos, seja em conselho de departamento, seja em conselho pedagógico, seja também por orientação dos próprios diretores de escola, para poderem ter uma uniformização, sobretudo dentro do mesmo contexto, para que não tenhamos professores a disparar para todo lado e muitas das vezes em forma muito coincidente e pouco coordenada. Isso aconteceu muito, de facto, antes da Páscoa e agora penso que acontece menos. Os professores já estão mais reorganizados em videoaulas de uma forma não tão massificada e aí tenho vários cenários que me vão chegando. Uns em que não têm videoaulas de todo, aproveitam o conteúdo da telescola e os professores vão partilhando de uma forma assíncrona, por e-mail, por videoconferências não, mas por alguma plataforma de chat que vão contactando com os alunos e muitas vezes por e-mail, que não é tão frequente. Depois temos um outro conjunto de situações que envolvem os professores terem o mesmo horário que tinham, mas em vez de terem aulas presenciais, são ligeiramente mais curtas, mas através de videoconferência, através dos Zooms, dos Teams e afins. E depois temos um outro contexto de um misto, em termos híbridos, de sessões de videoconferência em que, por norma, tenhamos uma videoconferência por disciplina por semana, à exceção daquelas que eventualmente sejam mais nucleares ou exames, sobretudo no 10º ano, que tenham uma carga horária maior. E vão tendo o suporte online, em que há a contextualização daquilo que tem a ver com as matérias novas que estão a ser selecionadas e depois toda uma orientação de trabalho que vão sendo acompanhando para outros tipos de sessões assíncronas, através de fóruns, através de acompanhamentos e através de um contacto com os alunos, através sobretudo por e-mail e por chat, nesse sentido. Eu confesso que sou mais apologista desta última, porque nesta situação onde nós estamos todos que adaptar, uma videoaula de 1h30 é de facto longa, né? E não é por acaso que às vezes até a utilização do Zoom com a parte gratuita dos 40 minutos também vem assim em força, porque claro, depois também temos muito mais dificuldade em controlar a atenção dos alunos, não é? Porque imagina, se temos algumas falhas técnicas que muitas vezes acontecem, não só nossas, mas eventualmente dos alunos, começamos a ficar um bocadinho mais preocupados se eles perceberam, se não perceberam, se estão a conseguir acompanhar, e depois é difícil perceber se a atenção está lá ou se eventualmente eu estou apenas a olhar para a câmara e estou a pensar noutra coisa qualquer, ou até desligar o microfone e ouvir música de fundo e não estar a ligar nenhuma que estou a fazer. E por isso, as estratégias pedagógicas que também se vão usando fazem diferença de alguma forma na interatividade que vamos tendo para conseguirmos perceber se os miúdos perceberam ou não perceberam. Uma das que eu gosto muito e que tenho incentivado as pessoas a usar, para até perceberem se os miúdos conseguem ir acompanhando e também perceberem se eles estão ou não estão com atenção e se estão em participação ativa naquilo que é a videochamada, tem a ver com aquela situação do fixe ou não fixe, que é do género, eu vou explicando um conteúdo novo, faço alguma pergunta e os miúdos, em vez de responderem todos ao mesmo tempo, fazem apenas um gesto do género fixe, ok, peraí, sim, ou eventualmente assim. O que é que isto significa? Eu lanço, depois de uma explicação, uma qualquer pergunta, e através do feedback visual dos miúdos eu consigo ter a percepção de está ou não está eventualmente a passar a mensagem que eu quero passar, não é? Os miúdos conseguiram ou não conseguiram perceber, e se eles não reagirem quando eu faço uma pergunta deste género, é sinal que eventualmente eles também já não estão a acompanhar. E isso dá-nos algumas estratégias nesse sentido. Agora, essa interatividade é muito importante, não é? Porque tu numa sala tens a interatividade, à distância é difícil. E é como tu dizes, eles podem estar com a cabeça no outro lado, desde ter o micro desligado, ouvir outra coisa qualquer,
Claro, claro. Isso é uma questão também de uma seriedade, de alguma forma, e os miúdos mais pequenos, menos autónomos, têm mais dificuldade, né? Se bem que têm mais entusiasmo, mas têm mais dificuldade, os miúdos mais autónomos têm que ser responsabilizados por esse tipo de situações. Agora, nós estamos a ver a perspectiva do professor, mas também há que ver a perspectiva dos pais e dos alunos. Claro. O que é que isto significa? Há contextos familiares em que às vezes é muito mais difícil, não só por questões logísticas, mas também às vezes por questões técnicas, questões de computadores disponíveis ou de instrumentos disponíveis. E, repare, numa casa que tenhamos uma família numerosa, muitas das vezes possa ser muito mais difícil, não só em termos de largura de banda, mas computadores com acesso para todos, com a situação de uns estarem, às vezes, em espaços confinados que podem ser os mesmos e terem que estar muito mais dificilmente a acompanhar porque estão a ouvir várias conversas ou eventualmente terem várias interatividades ao mesmo tempo. Se conciliarmos com isso, teletrabalho dos pais no mesmo sítio, a coisa de facto dificulta. Há pessoas que também têm aproveitado, desde que saiu a programação mais específica da telescola, para fazerem também algum apoio e suplemento daquilo que é fornecido de uma forma mais massiva e torna-se mais fácil porque tem horários desencontrados, ou seja, mesmo só havendo uma televisão em casa, eventualmente consigamos articular com mais facilidade, tendo alunos, ou filhos neste caso, em diferentes anos, porque eles têm diferentes horários onde estão agrupados. Essa solução torna, do ponto de vista prático, mais fácil, não é? Porque estão todos em momentos diferentes conectados, digamos assim, e pronto, do ponto de vista tecnológico não existe tantos meios, e do ponto de vista até de gestão, se for uma família numerosa, de gestão logística do local onde estão, é mais fácil, o local da televisão passa a ser a sala de estudo e os outros locais é para onde estão as outras crianças enquanto um está a trabalhar. Agora, a dificuldade é um bocadinho o conciliar estes, mais que um filho. Depende de cada realidade familiar, não é? Porque, reparo, há famílias que possam ter um quarto para cada um e os miúdos poderem estar mais à vontade, há famílias que eventualmente, repara, há famílias que optaram por não ter televisão em casa de todo, não é? Portanto, optaram por ter eventualmente um acesso digital com um computador único para a família e que agora eventualmente tenham muito mais dificuldade para conseguir acompanhar e estão a readaptar-se nesse sentido e a reorganizar-se. Mas há outras que não têm. E têm essa questão logística associada. Só estou a ver com alguns cortes, não é? Estás a ouvir-me com cortes, é isso? Estava a ouvir com alguns cortes. Posso repetir? Sim, agora está melhor, acho eu. Estava a dizer que muitas das vezes acontecem que estas famílias que se estão a readaptar, umas tiveram que eventualmente fazer aquisição de material ou pedir emprestado para se conseguirem reequacionar. Porque, repara, mesmo as situações de contexto onde se usa a telescola não é a única fonte de trabalho. Ela é um complemento para outro tipo de situações, que normalmente são orientações de atividades que as pessoas mandam em função daquilo que são os conteúdos trabalhados na telescola, onde depois há uma exploração, umas atividades de uma forma mais papel e lápis, se queremos assim, ou mais tradicionais, que os miúdos vão fazendo e vão trabalhando. Mas isto causa, obviamente, desafios, porque temos organizações diferentes, em timings diferentes, em níveis diferentes, e depois, muitas das vezes, o que acontece é os miúdos poderem ter dúvidas que nem sempre são mais facilmente satisfeitas. Há pais que possam estar mais presentes ou menos presentes, há uns que são mais participativos, há outros que também são mais informados, há outros que eventualmente são menos informados. Isto causa, sobretudo, diferentes assimetrias, e essas assimetrias são difíceis de conseguir uniformizar. Essa era uma pergunta que eu gostava de te colocar. Neste modelo de ensino à distância, que está em adaptação, como é lógico, e há várias formas de o executar, qual é que tu achas que deve ser o papel dos pais? Eu sei que isto é uma pergunta difícil, mas deve ser um papel de supervisão, deve ser um papel de intervenção, deve ser um papel só de apoio, de retaguarda dos trabalhos fora desse contexto. Do ponto de vista ideal, qual é que tu achas que devia ser o papel dos pais? E do ponto de vista prático, como é que nós podemos transformar esse ideal em realidade? O ideal é tal qual como há, ou como deveria existir esse ideal quando há a escola presencial, é que a escola é dos miúdos e não é dos pais, e, portanto, os pais devam ser responsabilizadores daquilo que são os processos de autonomia dos miúdos, eventualmente um pouco supervisores se estão a fazer ou não estão a fazer aquilo que é suposto, mas não ter muita intervenção. Isso é o ideal. Claro. Agora, há muitas realidades diferentes e quando conjugamos a isto com meninos com dificuldades de aprendizagem ou com algum déficit eventualmente que possam estar associados ou com alguma dificuldade, lacunas de base, imagina que sejam mais difíceis para acompanhar matérias novas, às vezes a presença dos pais possa ser útil ou possa ser necessária.
nem todos os pais têm a capacidade de o fazer. Claro. Seja eventualmente por desconhecimento, seja eventualmente também por questões logísticas, porque também trabalham e, portanto, também têm os seus afazeres profissionais que também dificultam. Mas, de facto, aqui é sempre aquela velha máxima de quanto menos melhor. Ou seja, quanto menos ajuda eu tiver que fornecer ao meu filho, maior autonomia eu lhe vou promover. Agora, é sempre aquela situação do QB. Eu devo ter que dar quando ele precisa, mas não insistir quando ele não precisa nesse sentido. E isto é difícil de metrizar e ser tão generalista sem conhecer realidades mais específicas. Claro. O que é que isto quer dizer? É quase como falarmos para 10 milhões, se quiseres, de realidades que são sempre muito distintas. Muito distintas porquê? Porque há crianças que têm mais dificuldade, imagina, na leitura e na interpretação e eventualmente possam ter mais necessidade que os pais os ajudem nesse sentido. Há outros que eventualmente ainda nem lá estão e também possam ter dificuldades nesse sentido. Há outros que têm mais dificuldade na organização, ou no foco, ou na atenção. E, portanto, há um conjunto de realidades que depois se vão entrelaçando de alguma forma e que vão fazendo com que cada realidade, cada família seja única. Obviamente que nós podemos tender a generalizar e dizer a tarefa da escola é uma responsabilidade dos alunos e os alunos devem ser responsabilizados por ela. É uma tarefa deles. Agora, quando são os alunos que nos pedem ajuda e nós vemos que, por lapso, de facto, aí há alguma necessidade que os pais tenham de intervir, aí, obviamente, que, tal como acontecia antes, eles vão ter a necessidade de se organizar. Sendo que a maioria das crianças que precisava de ajuda, os pais, em regime presencial, já a tinham de alguma forma organizada, seja eventualmente com os professores de apoio na escola, seja eventualmente com algum explicador, ou algum centro de explicações, ou algum centro de apoio escolar, ou seja o que for, e tinham isso mais ou menos salvaguardado se não se sentiam tão à vontade ou tão aptos para fazerem esse apoio. Neste momento ficam um bocadinho mais desamparados, é certo. E aí eu acho que o papel dos pais também pode ser articular com o professor essa sua preocupação, essa sua necessidade, e ver de que forma é que os professores também possam estar disponíveis para coordenar estratégias com os pais. Aí é mais fácil porque os professores têm uma realidade e um conhecimento da realidade daquela criança, daquilo que foi a evolução dela até então, que dificuldade é que ela tem, e também ter uma orientação mais específica para aqueles pais em concreto daquela criança. E, portanto, falar no geral é sempre um bocadinho mais difícil, mas esta articulação entre quem já acompanhava a criança e quem já conhecia facilita se mantivermos essa via de comunicação muito aberta. Claro. E achas que fazia sentido? Foi uma coisa que não foi feita, mas ainda estamos no início do terceiro período e pode ainda ser implementado. Não achas que faria sentido haver reuniões de turma à distância também, agora no início do terceiro período, para explicar um bocadinho o modo de funcionar? Porque isto é uma lacuna que eu tenho visto. Não tem cá, não se tem visto muito estas reuniões que existem quase sempre no fim dos períodos para transmitir as avaliações. Aqui o objetivo não seria esse, o objetivo seria explicar um bocadinho o modo de funcionar. Claro que os pais vão recebendo os e-mails, mas não achas que faria sentido fazer aqui uma videoconferência, até para os pais passarem pela experiência da videoconferência, porque muitos deles nunca passaram por essa experiência, e perceberem um pouco como é que esta dinâmica funciona? Sim, os registros que eu tenho tido conhecimento passam muito por duas coisas, que é os diretores de agrupamento, diretores de turma, foram comunicando com as famílias e com os encarregados de educação por e-mail, portanto foram contextualizando aquilo que foram de novidade. Mantiveram em aberto os canais de comunicação que existiam dos horários de reunião com o diretor de turma ou com o professor titular de turma, que costumam existir e, portanto, fica estipulado logo no horário, só que em vez de ser presencial é através de uma videochamada que se combina com o professor e, portanto, articula nesse sentido. Mas acho que sim, acho que faria sentido quase como tornar público aquilo que são muitas iniciativas privadas de haver grupos de pais nos WhatsApps e afins que vão partilhando entre si, entre ajudas e às vezes o que é preciso fazer, o que é preciso fazer, eu tenho tido esta dificuldade técnica, não consigo entrar na plataforma e muitas das vezes são os pais que se vão entre ajudando naquilo que são as dificuldades com que se vão parando. Mas sim, acho que haver esse enquadramento e essa contextualização, nem que de uma forma, tal como há uma plataforma de Zoom, só que em vez de estarem os miúdos a assistir a uma aula, estão apenas os pais a fazer uma explicação ou uma contextualização daquilo que possa ser um guia orientador de várias coisas. O que é que me preocupa neste momento? É que começamos os trabalhos, começamos de alguma forma uma estratégia pedagógica e os miúdos já estão a trabalhar nesse sentido, mas quando eu os questiono,
como é que vai ser os teus elementos de avaliação? Eles não sabem ainda responder. Ainda não têm muita informação de como é que vão ser avaliados. E mesmo dentro da mesma turma há uma disparidade grande e há pouco consenso, de alguma forma, de que forma é que as avaliações vão ser executadas. Uns vão fazer testes à distância, outros vão fazer por apresentações, em que os miúdos gravam uma apresentação e fazem, outros vão fazer por trabalhos que depois vão enviando aos professores, outros não vão fazer avaliação de todo e vão manter as avaliações do segundo período, e, portanto, há aqui uma panóplia grande de possibilidades. Mas fazia sentido essa contextualização até para os miúdos se poderem defender, porque, repara, há miúdos que até ao nono ano não têm muito impacto, a não ser depois na escolha de miúdos, mas os miúdos, sobretudo de 10º ano, que já não vão voltar à escola, portanto, os 10º e 11º ainda vão voltar à escola em regime presencial, mas estes não, mas as notas deles já contam e, portanto, eles começam a ficar também um bocadinho mais preocupados. E muito, claro. Conscientemente, não é? Como é óbvio, com aquilo que vão ser os elementos de avaliação que vão ter para se poderem preparar bem para eles e para poderem fazer as suas opções de gestão de tempo, de organização e tudo mais, para darem, de alguma forma, andar aos seus objetivos e aspirações que têm toda a legitimidade de ter. Claro. Vou-te fazer uma pergunta difícil, mas, mais uma vez, assim de uma forma generalista, achas que faria sentido, que tinha feito sentido assumir o suspender do ano letivo, uma vez que as regras mudaram no fim, o suspender do ano letivo? Eu sei que isto teria algum impacto do ponto de vista pedagógico, mas suspender o ano letivo e recomeçar do zero a partir de setembro. Tem muita gente a questionar, uns defendem, outros vão contra esta opinião. Assim, a frio e a seco, a tua visão sobre este assunto. Suspender o ano letivo e recomeçar do zero a partir de setembro, o que é que tu achas? Olha, eu acho que recomeçar do zero, tendo já 2/3 do caminho andado, era quase como saíres aí de Viena do Castelo, não é? Chegares ali perto de, sei lá, Tomar, assim do género, e dizer assim, pá, estou quase a chegar a Fátima, mas agora vou voltar para trás e para o ano volto. Claro. Muitas vezes é este sentimento, até dos próprios miúdos, de um caminho ingrato que foram percorrendo, claro, depois eventualmente não teria qualquer usufruto. E nesse sentido, parece mais vantajoso arranjar uma estratégia, mesmo que não seja a melhor nem a ideal, porque não vai haver uma estratégia ideal. Nós estamos num regime de adaptação para salvaguardar aquilo que conseguimos, de alguma forma, dentro deste primeiro período todo e muito do segundo período que se realizou. Claro, e já agora, desculpa interromper o teu raciocínio, mas também, eu já disse isto algumas vezes e volto a dizer, isto não é a altura de apontar o dedo a ninguém, nós temos só a conversar um bocadinho sobre cenários hipotéticos. O objetivo não é apontar o dedo, porque as pessoas estão todas a dar o seu melhor, a trabalhar todas em prol de tentar resolver algo que é completamente novo para todos, para vocês professores, para nós médicos, para os pais, para toda a gente. Portanto, isto não é apontar o dedo, é pensar do ponto de vista teórico o que é que poderá fazer sentido, o que é que não poderá, e depois ver também as opiniões das pessoas que estão em casa, que também são importantes, as vivências familiares são muito importantes. Sem dúvida, e repara, e muito em breve eu acho que vamos ter uma realidade, quando começarmos a deixar de estar confinados à quarentena, neste momento há muitos pais que estão em casa em teletrabalho, mas quando puderem retomar os seus postos de trabalho, eventualmente podem não ter a continuidade da quarentena e os miúdos ficam ainda com menos apoio da presença dos pais, se calhar, eventualmente, primeira ou segunda quinzena se calhar, primeira quinzena de maio. E isto também levanta algumas dificuldades acrescidas. Nesta situação, eu acho que é sempre preferível, nós poderíamos assumir que o final do segundo período poderia ser o final do ano. E quanto muito, imagina, em vez de podíamos começar mais cedo, em setembro, foram garantidamente opções analisadas. Agora, estes calendários de timings são sempre difíceis de gerir quando nós temos considerações a vários níveis. Porque estas considerações a vários níveis não são apenas pedagógicas. Repara, também são de saúde pública e, portanto, tem aqui um conjunto de fatores. E, de alguma forma, repara, nós temos o país moldado, de alguma forma, também por aquilo que têm sido as opiniões dos especialistas em saúde pública para minimizar o contexto desta pandemia e nos salvaguardar enquanto cidadãos o mais possível. E, obviamente, que este impacto não é só na escola, é em todos os regimes laborais. Não é? Temos muitas empresas em layoff, muitas pessoas que tiveram que reorganizar como teletrabalho, com muita dificuldade também, em que as coisas não são exatamente iguais, mas tiveram que, dentro do possível, fazer o seu melhor. E a escola também teve que fazer esse processo. Só que a questão que, repara, uma empresa com 10 trabalhadores tem 10 realidades, uma escola tem muitos milhões de alunos. E, portanto,
encontrar uma solução para muitos milhões ao mesmo tempo, de facto, não é muito fácil. Vai haver muita gente, que eu espero que não seja tão significativa assim, que vão estar um pouco mais à margem daquilo que foram as opções generalizadas que tiveram que tomar. E é com esses que nós temos que nos preocupar agora, sobretudo os diretores de agrupamentos, diretores de turma, para perceber, eventualmente, sobre esta realidade que temos prevista para o terceiro período, quem é que eventualmente possa estar a passar dificuldades, por dificuldades técnicas, por dificuldades de material, por dificuldades instrumentais, por falta de apoio dos professores, seja o que for. E por dificuldades pedagógicas, porque temos aqui um grupo de alunos com necessidades educativas especiais que muitos deles perderam agora aqui a retaguarda, que também é um grupo interessante de pensar, não é? Sim, se bem que eu já começo a ter muitos feedbacks de professores de ensino especial que reorganizaram também o seu tipo de apoio e também estão a conseguir, não da mesma forma, obviamente, mas a conseguir ter uma intervenção. Agora, repare, imagina uma criança que tenha, um adolescente que tenha um déficit cognitivo e que precisa de um professor de ensino especial de uma forma mais permanente em sala. Em casa é sempre muito mais difícil este professor de ensino especial mediatizar, intervir, quando temos dificuldades cognitivas mais graves, não é? Não estamos a falar de uma dificuldade, imagina, de leitura ou de escrita, estamos a falar de uma dificuldade coisa mais generalizada. Mais generalizada. E ainda temos muitos assim no país e, portanto, temos que, de alguma forma, salvaguardar esta necessidade e aí sim, há bocadinho, como dizias, este contacto com os pais e esta orientação dos pais, se eles tiverem essa possibilidade de os acolher, garantidamente será uma ajuda preciosíssima, não é? E mais do que mandar fichas é tentar perceber e articular estratégias para orientar sobretudo a gestão da frustração, a gestão do ritmo, da atenção e daquilo que é o mínimo de trabalho que à distância se consiga fazer com alunos que sejam muito mais desafiadores. Então nós temos aqui um conjunto de realidades enormíssimas que a escola tem que dar apoio, tem que dar resposta. Quem, de alguma forma, já tinha este registro através das plataformas dos Moodles ou de outra plataforma semelhante, acho que consegue ter mais vantagem nesta altura porque já tem essa experiência, já tem essa formação, já tem essa vontade também com a tecnologia e tudo isto já era uma realidade, nem que não seja diária, como é hoje, mas que ia acontecendo ou que foi acontecendo ao longo do tempo e que hoje se manifesta com muito mais tranquilidade. Claro. E se aquilo que tu dizes, os contextos diferentes já são difíceis de gerir quando estamos na mesma realidade, que é a escola, quando nós pomos contextos diferentes em realidades diferentes, mais difícil é ainda, não é? Portanto, isso acaba por ser um bocadinho mais complexo. Dentro ainda desta problemática, depois também temos que passar às perguntas, que temos aqui algumas para responder. Eu gostava também de fazer outra pergunta difícil. Ainda não fizeste nenhuma fácil, portanto. Diz? Ainda não fizeste nenhuma fácil. Eu sou conhecido por fazer perguntas difíceis, portanto. Claro que nós temos vários modelos. Primeiro, acho que faria algum sentido tentar haver uma uniformidade de modelos, porque há muitas discrepâncias, mesmo dentro dos mesmos níveis de escolaridade, de local para local. Mas gostava de saber a tua opinião sobre algo que eu me questiono bastante, que é a necessidade que muitas escolas estão a ter de manter um horário muito próximo do horário escolar, mesmo em termos da sequência de aulas, do intervalo, da duração dos intervalos, da duração dos tempos de almoço, da duração das aulas, dos blocos das aulas, quando, na verdade, aquilo que nós temos em casa é uma montanha de distrações que os miúdos não têm na sala de aula, muitas vezes com irmãos a fazer barulho e pais e com brinquedos, com televisões, com livros, com tudo e mais alguma coisa. E, portanto, se neste modelo de ensino à distância fará muito sentido manter um horário mais ou menos rígido de acordo com o horário escolar, ou se, pelo contrário, faz algum sentido haver aqui mais flexibilidade, condensar mais tudo num período de manhã ou num período da tarde, privilegiando outras áreas que dentro do contexto escolar não são assim tão, não são uma aposta em volume tão grande, nomeadamente a parte da atividade física, o desenvolvimento artístico, e isto vai de encontro também ao teu livro, ao como estimular as inteligências, não é? As várias inteligências. Se não achas que esta deveria ser uma oportunidade para nós estimularmos as tais inteligências diferentes das crianças, porque o modelo escolar transposto textualmente para casa tem alguns riscos, não é? Acho, pelo menos na minha opinião. Desde logo tem riscos dos miúdos estarem dias inteiros passados à frente do ecrã, o que também para a saúde também deles também não é muito
agradável. E depois tem outra coisa que é, uma coisa é eu acompanhar uma explicação online ou ver um vídeo de 30, 40 minutos. E reparem, os miúdos tendencialmente têm, mesmo quando estão nas redes sociais a ver vídeos, quando os vídeos são mais de 3, 4 minutos, a tendência é passar para a frente. E, portanto, quando tem que estar, imagina, num contexto, como estavas a descrever, em que tem um registro de videoaulas muito semelhante ou muito colado àquilo que é o seu registro do horário, é entrar às 8h30 e, eventualmente, em muitos casos, chegar às 5. Estarem a olhar um ecrã, muitas das vezes. Isso eu acho rentabilidade duvidosa, não é? É uma realidade duvidosa, muito pouco uma rentabilidade do ponto de vista da aprendizagem, não é? Duas, da rentabilidade e de ser um pouco interessante de alguma forma, porque mesmo para um miúdo que esteja 1h30, agora estou 90 minutos em matemática, depois passo 10 minutos e depois vou para mais 90 minutos de fisicoquímica, e depois paro mais um bocadinho, vou para mais 90 de português, e assim passo os meus dias. Como eu dizia, aquele sistema híbrido que há bocadinho te falei, que tenho muitos alunos assim, que tem a ver com eles têm, por norma, uma contextualização uma vez por disciplina por semana, de cerca de 1 hora, e depois tenho uma orientação de trabalho que fazem de forma assíncrona, à distância, que é devidamente orientado para a semana. E os miúdos aí gerem, de alguma forma, o seu horário. O que é que isto significa? Que eles têm, por norma, 1 a 2 horas não seguidas de videoaulas por dia, e depois todo o resto do tempo vão gerindo daquilo que são as tarefas que são propostas, se querem fazer mais de manhã, mais de tarde, esperam por alguma ajuda eventualmente que seja necessária ou não, e aí torna-se mais facilitador para conseguirmos enquadrar aquelas realidades que são um bocadinho mais borderline para se conseguirem suportar e conseguirmos dar resposta. Isto porquê? Porque também liberta o professor para conseguir acompanhar os alunos e ter um contacto com eles. O que é que isto significa? Para os professores, esse registro não é só para os alunos, porque para os professores é um registro de preparar as aulas também da mesma maneira e de estar também quase um dia inteiro em frente ao computador a explicar para um conjunto de alunos vasto e nem sempre consegue ter uma percepção mais, em termos de interatividade e em termos de esclarecimento de dúvidas, muito mais facilitadora. Neste registro em que eu tenho um online direto, como nós estamos a fazer agora, mais curto, mais conciso, mas depois liberta tempo dos docentes para poder ir acompanhando as dúvidas com um registro mais pessoal e não em grupo que alguns miúdos possam ter, e aí sim torna-se mais fácil que as pessoas consigam acompanhar aqueles que têm mais dificuldades, que é sobretudo esses que nos preocupam mais. Porque reparem, os miúdos que sejam mais perspicazes, mais autónomos, eventualmente com o apoio daquela escola, com o acesso a uma videoconferência, uma videoaula, uma leitura de um livro, ou um visionamento de um filme, conseguem eventualmente lá chegar com mais facilidade, tal qual como há muitos anos atrás havia muita gente a aprender pela Rua Sésamo sem grande dificuldade e conseguiram ler isto. Mas lá está, tinha uma eficácia e uma vontade que também lhes permitia isso. Os outros que não têm, aí sim é que temos que nos preocupar para conseguir ser eficientes e não os deixar desprotegidos nesta altura, não é? E o lema tem que ser: ninguém fica para trás. Essa é que deve ser a grande mais-valia de um sistema educacional. Concordo plenamente, porque acho que se a população já é heterogénea, agora vai ficar mais ainda. Temos mais temas para falar, mas se calhar vamos começar a discutir algumas das questões que tenho colocado aqui, se te parecer bem, está bem? Vamos começar então. Aqui o relato de uma mãe que diz que tem 3 filhos, o de 12 está bem organizado o ensino, os gêmeos, portanto, 12 anos, deverá estar para aí no 7º ano. Os gêmeos de 7 anos, segundo ano, a professora é demasiado exigente, envia muitas fichas sem contacto nenhum com os alunos, e um dos gêmeos tem déficit de atenção. Mas isto aqui espelha tudo aquilo que falamos para trás, não é? O contexto, muitos irmãos, aqui um com necessidades diferentes pelo déficit de atenção, que já é difícil de gerir numa sala de aula, mas em casa mais difícil será ainda de gerir. Tens, assim, 2 ou 3 conselhos? Se os índices distratores na escola são muitos, em casa ainda são muito mais. Porque ele está no seu ambiente, onde tem os seus brinquedos, onde tem os seus irmãos, onde tem o à vontade e o não controle de um polícia, de alguma forma, a regular-lhe o comportamento que eventualmente um professor consegue mais facilmente ter. Em casa ele tem que ser muito mais autorregulado, o que para ele é tudo muito mais difícil. E ainda por cima com 7 anos, não é? Portanto, onde estamos numa fase também inicial, certamente com algumas dificuldades e algumas lacunas, porque ainda estamos também numa fase inicial de aprendizagem da leitura, e neste sentido à distância, onde há
o uso, como pareceu a ser massificado de tarefas por fichas, muito mais difícil, em que os miúdos têm que ter um enquadramento ou são mais ágeis no processo de leitura e enquadramento para perceber o que é que têm que fazer, ou então demoram muito mais tempo. Muitos deles não são autónomos, não é? Portanto, claro, é difícil. O ano é por aí, repara, se mesmo assim, porque tem que ler o enquadramento e ainda não tem à vontade nem um traquejo de leitura que permita ser suficientemente ágil ou suficientemente rápido, ainda associarmos um déficit de atenção que mais agudizante vai ficar a situação, claro, temos ali um coquetel assim mais difícil para que esta mãe consiga ter dificuldade. E agora, repara, nós não percebemos, não é? Mas esta mãe, se tiverem teletrabalho e naquela altura em que os meninos estão a fazer os trabalhos, não puder dar tanto acompanhamento, ainda mais dificuldade se torna. Portanto, claro, são especificidades de cada realidade familiar que têm que ser tidas em conta. E claro, acho que era importante que essa mãe... Aqui, se calhar, um conselho prático importante é, se possível, no espaço físico, gerir distâncias, não é? Se tem os gêmeos que estão no mesmo momento... Sim, eventualmente de distâncias. Mas ele de 12 anos, se calhar, noutro espaço, se possível... Sim, mais próximo com algum adulto de referência, mesmo que esse adulto esteja em teletrabalho, mas que possa dar algum apoio, nem que seja de 15 em 15 minutos, ter ali 1 ou 2 minutos para poder enquadrar e ele conseguir seguir caminho, de fazer eventualmente alguma comunicação com a professora e enquadrar que este menino não está a conseguir fazer o acompanhamento deste nível de exigência, e das duas uma, ou conseguimos ter um enquadramento temporal diferente, em que eu eventualmente, em vez de entregar as coisas à sexta-feira, posso poder entregar ao domingo para que durante o fim de semana os pais possam estar mais presentes a acompanhar esta necessidade deste filho, ou então assumir que há trabalhos que eventualmente não vão ser feitos, porque este menino não tem condições para os conseguir concluir todos. Claro. E isto já existia antes, não é? Quando tínhamos em regime presencial, garantidamente esta dificuldade também se manifestava e eu garantidamente teria mais dificuldade em conseguir finalizar as tarefas até ao fim no mesmo tempo que os outros. Não é que ele não conseguisse finalizar as tarefas, mas no mesmo tempo que os outros. E, portanto, agora tem que ser uma realidade mais mediada pelos pais ou, eventualmente, ter um horizonte temporal mais alargado para permitir que esta criança também consiga ir acompanhar. Claro. Isto aqui não é uma pergunta que foi colocada, mas é uma pergunta que eu tenho para ti. Se falarmos do primeiro ciclo, primeiro ao quarto ano, com estes modelos de ensino à distância, se nós partirmos do princípio de que os professores vão tentar manter mais ou menos o mesmo horário escolar, com estas aulas à distância, achas que há espaço para os trabalhos de casa ou não? Acho que há menos. E, sobretudo, felizmente, eu acho que os do primeiro ciclo... Eu estou-me a rir porque eu tenho uma posição um bocadinho... Sim, claro, é óbvio. Força contra os trabalhos de casa no primeiro ciclo. Repara, o primeiro ciclo do registro que eu tenho tido, e hoje foi o segundo dia da telescola, foram os que melhor organizados estiveram em aproveitamento daquilo que foram a telescola, por vários motivos. Primeiro porque há uma proximidade e há este interesse dos miúdos, porque no primeiro ciclo ainda há um cativar de todo este encanto da escola que depois parece que se vai desvanecendo ao longo da escolaridade. E ainda temos as crianças muito ávidas de querer ir para a escola, não só para estar com os amigos, mas para aprender, para ter uma boa relação com o professor. E desde ontem começaram a ter realidades com outras professoras. A minha filha também está no segundo ano e, portanto, também teve essa regalia, de alguma forma, esse privilégio. E a professora o que vai fazendo, e é isso que eu tenho acompanhado, é que os trabalhos paralelos que a professora vai enviando são de complemento da telescola e estão todos articulados. Ontem tivemos a primeira aula com a professora Isa da telescola, em que falávamos da mosca fosca, não é? E, portanto, toda a semana vai ser trabalhado a partir desse livro para trabalharmos a divisão silábica, as rimas e por aí fora. E todo o enquadramento que tem sido feito, não só na telescola, mas também pela professora, neste caso estou a falar, por exemplo, da minha filha, que é o exemplo mais concreto que te consigo dar também, todas as atividades vêm em paralelo, não são muitas. Eu acho que se eu me sentar com ela, coisa que eu não faço porque ela aqui as faz sozinha, mas se eu me sentasse com ela fazia aqui se calhar em 20 minutos a meia hora, não é? Mas ela vai fazendo durante o dia. Temos o privilégio de morar num condomínio onde ela faz uma ficha, depois paramos e vamos dar uma volta de bicicleta, e depois paramos eventualmente e fazemos mais um bocadinho. Portanto, ela vai gerindo ao longo do dia entre a brincadeira e os afazeres da escola, que não lhe ocupam muito tempo. Eu acho que o tempo mais prolongado que ela esteve foi, de facto, assistir às 2 aulas que são seguidas, entre as 9 e as 10h30, coisa assim do género, que duraram as aulas do primeiro e segundo ano da telescola. Todo o resto ela foi gerindo com muito mais facilidade e flexibilidade. E parece-me ser esse o contexto ideal para um primeiro ciclo. E essa articulação é fundamental. Sempre foi
mas agora mais fundamental ainda é haver uma articulação entre o acompanhamento pessoal dos professores e aquilo que é dado na telescola, que teoricamente deverá servir como suporte, como base de trabalho para todo o resto. Concordo plenamente. É um complemento. A telescola é mais um recurso que o professor tem à disposição. Tal qual como antigamente tinha o livro, tinha os registros de uma enciclopédia, tinha vídeos que pudesse levar, Sim. tinha PowerPoints que pudesse fazer, tinha convidados que pudesse trazer para a aula como testemunhos, seja o que for. Hoje, os presenciais não podem existir, mas temos este complemento da telescola e que os professores usam ou não usam de acordo com o que acharem conveniente dentro daquilo que seja a sua estratégia pedagógica, não é? A sua opção, Agora, claro. é importante que essa estratégia esteja definida, seja partilhada com os alunos para que eles percebam qual é a estratégia, o que é esperado deles, para eles também se poderem reorganizar. E muitos deles, há bocadinho falavas disso, no enquadramento inicial, que o tempo pré-Páscoa naquelas 15 dias foi demasiado caótico. E foi. Aí Foi. E criou alguns anticorpos, que também acho que temos esse problema de gerir, não é? É que isso criou alguns anticorpos neste ensino à distância, que agora está muito mais estruturado e faz muito mais sentido. Sem dúvida, não é? E parece que esse mau início, ou um início mais conturbado ou mais quesilento, possa não ter sido, de facto, um bom agouro. Mas, felizmente, as coisas têm-se... Também acho que estamos... tomado um rumo mais orientado. Sim, acho que sim. Olha, temos aqui uma dúvida de uma mãe que coloca a questão das crianças que andam no jardim, numa fase de grande aquisição. A filha tem uma educadora que vai mandando trabalho e em casa vão fazendo com ele. Qual é a tua postura em relação eu depois também posso dar a minha opinião. Aos miúdos que andam no jardim, aos pré-escolar. Repara, o pré-escolar não tem uma aprendizagem estruturada nem formal, não é? Portanto, estamos a trabalhar um conjunto de pré-competências que não têm um currículo associado. Ou seja, nós temos umas orientações para o pré-escolar, orientações curriculares, mas não temos um currículo. E os educadores vão gerindo dentro de várias atividades, dentro do seu dia-a-dia, para lhes darem respostas àquilo que tem a ver com os pré-requisitos da leitura, da psicomotricidade, da relação com o corpo, da relação social, tudo mais. Há aqui uma panóplia grande. E, obviamente, que não sendo basilar, quer dizer, eu acho que é basilar, não é não sendo basilar, é basilar um ensino pré-escolar. Mas há crianças que passam à margem do ensino pré-escolar e só entram dentro do sistema de alguma forma no primeiro ano. E nota-se uma grande diferença daquelas crianças que vêm eventualmente de contextos onde só estiveram com a família, dos contextos onde estiveram em contexto de grupo, seja num pré-escolar, num contexto de damas ou assim do género. E isso, de facto, é significativo em todo um pré-requisito de competências que depois são muito úteis para conseguir dar resposta a um andamento, de facto, sobretudo na aquisição da leitura, que é alto no primeiro ano e no início do segundo. E, portanto, esta orientação que os educadores possam também dar aos pais, de atividades que possam fazer, é útil, não é? Claramente é útil. Sim. Sobretudo muito em jeito de nós termos sugestões de atividades que sejam de brincadeira de tempo com os filhos. Há bocadinho falaste no livro que eu escrevi e aí, de facto, eu acho que tem uma panóplia muito interessante de atividades também que te dizia, na altura, quando nos encontramos e falamos sobre isso, são conjuntos de atividades não só para estimular as inteligências, mas sobretudo para proporcionar bons momentos entre família. Porque todos usufruem, os miúdos usufruem pela estimulação que estão a fazer e os adultos usufruem, sobretudo, pelo tempo de relação muito mais favorecido e muito mais divertido, muito mais pedagógico, que têm com os seus filhos. Portanto, de uma forma mais estruturada e menos, deixa lá ver eventualmente o que é que me apetece hoje ou o que é que me vou lembrar hoje. Obviamente que este contexto do pré-escolar é menos estruturante, portanto, obviamente. Nós podemos ter algumas fichas de grafismo, que se calhar é o mais típico das pessoas, dos educadores enviarem para fazerem, mas depois também há um conjunto de atividades de expressão plástica, de psicomotricidade, que podem ir fazendo. Hoje, por exemplo, foi curioso, porque na telescola tivemos a primeira telescola das expressões. E das expressões musicais, eu tenho a felicidade por acaso conhecer a professora, a Ângela, era interessantíssimo, por exemplo, que os alunos do pré-escolar a tivessem assistido, porque trabalhamos com a questão de ritmos, de batimentos, daquilo que são... competências diferentes, não é? Que eu acho que este é o momento para trabalhar essas competências, mesmo em idade escolar. Sem dúvida, porque reparem, quando nós trabalhamos ritmos, estamos a trabalhar sequências, quando estamos a trabalhar sequências e tempos,
estamos a trabalhar a raciocínio lógico também, Claro. depois pré-competências para quando nós entramos numa formalização daquilo que é a Claro. associação de número, quantidade, operações lógicas e matemáticas, todo este oleado de preconceitos que temos que, de alguma forma, dominar, estejam muito mais cimentados para poder dar resposta àquilo que é uma carga curricular. Claro. E eu acho que tu tocaste nas duas palavras que me parecem chave e indo ao encontro desta dúvida desta mãe, as duas palavras-chave que tu tocaste usaste o termo atividades mais do que trabalhos. E é verdade. Sim. No pré-escolar devem ser atividades e utilizaste o outro termo que é o brincar. O brincar é a melhor forma de adquirir essas pré-competências ou competências que depois vão ser necessárias para as aquisições futuras. Portanto, tempo de qualidade, atividades de brincar e, acima de tudo, eu acho que o maior desafio nestas idades pré-escolares para os pais, porque não têm este suporte tão rígido, nem o devem ter, é evitar o uso abusivo dos ecrãs. Nós estamos a falar do ensino à distância que formalmente tem que ter ecrãs, mas devemos evitar o uso abusivo dos ecrãs nos tempos em que eles não sejam necessários. Pode-se usar, não vamos, e já falamos disto também no direto com o Marco Leão, pode-se usar, não vamos diabolizar os ecrãs, porque são uma fonte de entretenimento e de aprendizagem também muito interessante, mas evitar o uso abusivo, principalmente em idade pré-escolar, porque há muitas atividades e é uma idade em que os miúdos gostam naturalmente de quase tudo, não é? Portanto, acho que não vale a pena estar a dar muitos trabalhos, é mais indicar atividades que deem qualidade aos momentos de brincadeira. Portanto, acho que foi aquilo que tu disseste e acho que efetivamente é aquilo que tem que se fazer. Sem dúvida, aqui outra, deixa-me só complementar esta ideia que parece importante. Aqui também se verificam as assimetrias que há bocadinho falávamos, porque repara, estes meninos de idade pré-escolar ainda menos autónomos são, e portanto mais atenção necessitam da parte dos pais, e os pais às vezes nem sempre em teletrabalho podem ter essa... Mas a maior dificuldade aqui é conciliar o teletrabalho com a necessidade de apoio ou de estar com os miúdos, não é? Isso é que é mais difícil um bocadinho. Não só, muitas das vezes há pais que têm mais dificuldade em perceber o que é que eu posso fazer com eles 24 horas sobre 24 horas. Não é fácil saber brincar, pois não? Portanto, como dizia, estas orientações de atividades que os educadores possam sugerir ajudam a irem preenchendo o tempo de uma forma mais pedagógica, mais didática, mais divertida, também para os pais sentirem uma segurança naquilo que estão a fazer, não seja só um brincar de uma forma tão inocente. Este brincar tem um propósito, tem um sentido pedagógico, tem um sentido de intuição, de alguma forma, que queremos provocar e ter um ponto de chegada, não apenas pelo brincar. E isso facilita. Agora, há brincadeiras que eventualmente possam necessitar de mais espaço e há casas que são maiores do que outras, há outras que têm jardim, há pessoas que podem ir à rua e outras que não podem, e portanto temos que ter aqui algum jogo de cintura também nesse tipo de situações. E garantidamente o educador será a pessoa mais indicada para conseguir perceber que tipo de atividade pode sugerir em relação à sua realidade também. Claro. Temos aqui uma questão que já falamos um bocadinho, que era o recomeçar o terceiro período mais tarde, reduzir as férias de verão, ou então pegar na tua ideia, e que já falamos, não sei se vale a pena voltar a falar sobre ela, que eventualmente seria antecipar o início do ano letivo, salvaguardando que parte do programa curricular não seria completado este ano. Aqui só temos os alunos do 12º ano, que pronto, estariam condicionados por aí, mas também, desde que o método de avaliação seja ajustado, penso que também não haveria grande prejuízo por aí. Mas partilho, se calhar, como estamos numa fase ainda de incerteza, não sabemos como é que isto vai evoluir, se calhar a opção não de atrasar o início do terceiro ano, mas de ter como salvaguarda, ter que antecipar o próximo ano letivo, acho que me parece sensato, também concordo. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Repara, não há soluções ideais, não é? E, portanto, repara, se a escola tiver apenas de regressar um 12º ano, eu acho que a escola tem mais do que condições para poder fazer este afastamento social, nem que tenhamos um redobramento naquilo que possa ser os horários dos professores e em que uma aula para 24 possam ser divididas em 2 aulas para 12 e conseguirmos ter um conhecimento, por exemplo, com mais facilidade. E apenas esses retomarem as aulas. Parecia-me que poderia ser uma possibilidade prudente de adiarmos este início do terceiro período, eventualmente mais para maio, podermos prolongar um bocadinho as aulas e não acabar em início de junho, mas mais final de junho, e eventualmente dia 1 de setembro estávamos a regressar à escola, se calhar com todo este contexto pandémico já mais controlado, sem tanto alarido social também e tanto medo instaurado,
e conseguimos fazer aqui isto. A questão aqui que se colocava mais tinha a ver com os alunos que iam fazer exames, sobretudo os 11º e os 12º. Todos os outros, eventualmente, o que não se fizesse este ano se poderia complementar num próximo ano, nem que seja com algum reforço, porque de facto é isto que é. O que não tivemos agora, vamos ter que o ter em algum momento. Sim, inevitavelmente isso vai ter que acontecer. Mas cada vez mais, e agora podemos falar aqui numa outra coisa, trabalhamos aquilo que tem a ver com as competências essenciais e com as gorduras do currículo que eventualmente poderiam ser indo limando nesse sentido, porque toda a gente se queixa que temos muita escola com conteúdos muito extensos e isso às vezes nem sempre é fácil já em contextos normativos. Portanto, poderia ser um bom momento para podermos também refletir, repensar, pensar também se calhar um bocadinho deste modelo de escola presencial que também poderia ter momentos como o que estamos a ter agora, portanto com experiências à distância que pudessem favorecer a logística dos horários tão preenchidos dos miúdos que podiam ter parte desse horário, imagino, neste sistema de videoconferência também em casa. Portanto, são claro. Um conjunto de possibilidades que nós podemos ter em cima da mesa de poder fazer a escola melhor. E esta fazer a escola melhor, como nós não somos uma ciência exata, somos uma ciência social, tem que se ir experimentando. Nós temos que ir aferindo, tentativa e erro, dando formação às pessoas, dando experiência aos alunos e percebendo também de que forma é que nós podemos ir otimizando estas estratégias, estas possibilidades que se vão surgindo, que são novas. Repara, há alguns anos, quando surgiram os computadores nas aulas e na possibilidade pedagógica, tivemos um período de adaptação, quando vieram os quadros interativos também, quando vieram as plataformas também, quando vieram os tablets. Agora temos aqui uma oportunidade em que já temos tudo isto um bocadinho mais assente e podíamos ter um olhar diferente também para aquilo que são os enquadramentos de organização educativa que também pudessem ser melhorados. Claro, e um aspecto que, mais uma vez pegando na tua expressão, que eu acho que é muito importante, é que apesar de tudo, este momento que estamos a ver é um momento de oportunidades. É um momento de oportunidades, de aprendizagens que vão servir para construir, esperemos nós, uma sociedade melhor e, dentro deste caso em particular, uma escola melhor, um processo de aprendizagem melhor, que vá ao encontro das nossas crianças, dos nossos jovens e das nossas famílias. Infelizmente, estamos a acabar o tempo. Isto passa a voar. Temos aqui algumas questões sobre a reabertura das creches e dos jardins. Aqui não é tanto a questão pedagógica, se calhar é mais uma vertente de saúde pública. Ainda não se sabe se vão reabrir ou não. Tem muita gente a questionar-me o que é que eu acho da reabertura das creches. Acho que tem que ser ponderado, como é lógico. Como pediatra, aquilo que vos posso assegurar é que, sem dúvida, daquilo que nós conhecemos deste vírus, porque isto também é novo para nós, as crianças são naturalmente mais competentes a lidar com esta infecção, têm menos doença grave e, portanto, mesmo que reabram as creches, elas vão estar naturalmente mais protegidas contra esta infecção. O meu receio não é tanto com as crianças, é com as pessoas com quem estas crianças vão contactar. Porque, estando várias crianças numa sala, vão ter as educadoras, vão ter as auxiliares, vão ter em casa os pais, os avós, que muitos ainda servem de suporte. E se nós formos reabrindo alguns setores de atividade, vamos ter que nos socorrer mais dos avós. Portanto, isto tem que ser ponderado nesta perspectiva de saúde pública. Do ponto de vista pedagógico, acho que não haverá aqui nenhuma questão. Acho que é importante, também falamos disto na semana passada com a Maria Andresa, com a psicóloga, a questão da influência deste isolamento no desenvolvimento. Também tivemos aqui uma ou duas questões sobre isso. É algo que nós ainda não sabemos muito bem e que vai depender do tempo de isolamento. Se reabrir agora em maio, a influência não vai ser nenhuma, ou praticamente nenhuma, mas chegamos mais 3 meses fechados em casa, se calhar vamos ter alguma influência. Portanto, é tudo novo, ainda não temos dados suficientes para dizer se vai ter repercussão ou não. O reabrir em maio, eu percebo que seja numa perspectiva de as crianças têm menos doença grave, portanto, vamos dar possibilidade aos pais de regressar ao seu trabalho os que for possível e, portanto, vamos ter que arranjar uma solução para as crianças. Se nessa perspectiva, o problema é mais a questão da saúde pública de com quem é que as crianças vão contactar. É algo que está a ser estudado e provavelmente vamos ter estratégias mais para a frente. Muito bem. Renato, muito obrigado pela tua presença. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, se há alguma mensagem final a deixar. Há um bocadinho vi aqui nos comentários uma coisa curiosa que tinha a ver com a gestão das birras e dos conflitos que tem que estar um bocadinho mais acesos, o que é normal, porque reparem, nós temos birras ou temos conflito quanto mais contacto social tivermos. Se estivermos no nosso canto, ninguém nos chateia, nós não chateamos ninguém, claro. Portanto, estamos muitas das vezes 24 sobre 24 horas e há muitas famílias que estão, famílias inteiras,
fechados em casa, portanto, ou confinados em casa, em que as relações ficam um bocadinho mais tensas, porque também temos muito contacto social. E não é só as birras dos meninos, também há birras do marido e da marida, nesse sentido que também às vezes ficam menos suportáveis ou menos toleráveis nesse sentido. É um bocadinho de paciência, obviamente, não é? É perceber qual é o enquadramento que temos, porque é que muitas das vezes estas birras e estes conflitos surgem, e perceber de que forma é que nós podemos minimizar. E a necessidade, às vezes, dos miúdos terem, e dos adultos também, tempos para si próprios, onde se possam fechar num quarto, fechar numa varanda, estarem sozinhos, a dizer assim, este tempo é para mim, e não ter que estar envolvido com o que quer que seja em termos de dinâmica profissional ou eventualmente familiar, ajuda a conseguirmos manter um bocadinho de serenidade mental. E se os adultos eventualmente ainda conseguem sair para passear o cão ou ir às compras, as crianças estão mais resguardadas nesse sentido e mais confinadas em casa. Portanto, é normal que ainda acusem mais esta pressão de um confinamento, portanto, se tornem às vezes mais birrentas por coisas que às vezes não seriam tão suspeitas se fosse num contexto normativo. É preciso ter alguma paciência, alguma maleabilidade. As rotinas são muito importantes e estamos a perceber que as rotinas são importantes. Estabelecer essas rotinas é fundamental porque dá segurança às crianças e garante um modo de funcionar mais adequado. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença. Renato, foi um prazer mais uma vez conversar contigo. Leiam os artigos do Renato, vejam as páginas do Renato, comprem o livro do Renato, que é fantástico e vai ser muito valioso na educação dos vossos filhos. Portanto, muito obrigado pela vossa presença. Há sempre vida para além do coronavírus. Às terças-feiras, às 9h30, há um bocadinho mais de vida para além do coronavírus. Portanto, estão convidados daqui a uma semana. Ainda não está escolhido o tema, mas brevemente irei divulgar. Muito obrigado, Renato. Um abraço digital. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço, tudo bom.